em nome de Jesus. Eu queria ler uma porção um pouco maior do que o normal, Romanos 6, de 1 a 7, depois eu vou pular e vou ler Romanos 11, de 11 a 18. A gente quer de alguma maneira cobrir esse capítulo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente ou abunde? Mas sempre todas as doutrinas da graça são pregadas, não é? A eleição soberana de Deus, a predestinação para sermos conforme a imagem do seu Filho. Algumas pessoas dizem: então pecaremos? Essa pergunta é comum, não é? Vamos viver no pecado então, já que Deus é o que opera tudo em nossa salvação? E essa é a pergunta. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou em novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Apenas quem morreu com ele. E depois a gente pula, vai para o 11, que diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, ele volta à mesma pergunta que ele tinha feito: vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou escravos da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu gostaria de falar em alguns sermões sobre como, se você creu, porque essa semana mais de uma pessoa me perguntou a respeito disso. As pessoas às vezes têm contatos com essas grandes doutrinas da salvação e elas estão saturadas pela ideia do humanismo, do livre-arbítrio, do arminianismo. Chegam sempre a essa pergunta: então pecaremos? E se não há nenhuma condenação, então faz diferença se nós vivermos assim ou não? Pecaremos para que a graça abunde, para que a graça reine? Essas eram as perguntas que Paulo tinha que ouvir e que nós ouvimos continuamente. Quanto mais pessoas vão tendo contato com essas verdades do Evangelho, que infelizmente são tão pouco pregadas, né? Na verdade, a verdadeira doutrina da salvação. Então eu gostaria de falar em alguns sermões, mas alguns mesmo, 4, 5. Se você creu em Jesus verdadeiramente, essa fé realmente muda você pelo Evangelho. E qual é o processo pelo qual a mudança realmente acontece? Já que não é pela lei, não é, e é muito fácil. Hoje, às vezes as pessoas falam que legalismo é inventar regras para tentar agradar a Deus. É verdade, mas na verdade o legalismo não é só isso. Qualquer ideia de que eu pudesse ser salvo pela lei de Deus, santa, perfeita e boa, é legalismo, né? Então qual é o processo pelo qual a mudança realmente acontece? Se você precisa ver mudanças em sua vida, como isso flui
da fé em Cristo, não é? Da verdadeira fé. E então isso vai fazer a gente rever algumas coisas no capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, mas não de uma maneira que esses capítulos poderiam ser estudados, né? Levaria meses e meses em cada um desses capítulos, já que há uma riqueza enorme na pena de Paulo aqui. Mas assim, como se nós tivéssemos um drone e fôssemos olhar a floresta de cima. Então um sermão só para o capítulo 6, um sermão só para o capítulo 7 e 2 ou 3 para o capítulo 8, ou seja, uma visão super rápida e panorâmica de como Deus nos muda. Quando eu abracei, quando realmente, apesar de eu ter nascido num lar evangélico, né, como realmente o evangelho inundou a minha vida, e essas grandes doutrinas da graça encheram minha vida. Quando eu era adolescente, quando eu tinha 16, 17 anos, havia várias coisas em minha vida que precisava de uma mudança profunda. E nada parecia funcionar, até que dois autores cristãos, um do século XVII, John Owen, e um do século XVIII, Jonathan Edwards, eu diria, orientaram, em seus escritos e sermões em Romanos 6, 7 e 8. Ou seja, esses amigos distantes, um do século XVI, um do século XVII, foram um instrumento pelo qual mudanças profundas aconteceram na minha vida, e não amigos ou pessoas da mesma geração que eu, ou que estavam vivendo na mesma época que eu. Então Paulo aqui, mais plenamente do que em qualquer outro lugar em seus escritos, ou em qualquer outro lugar da Bíblia, expõe como a fé em Cristo conduz concretamente a mudanças, e em que realmente consiste o processo de mudança, como nós realmente somos e como o processo funciona, porque nós não sabemos como somos. Eu diria que a nossa anatomia espiritual é totalmente ignorada pelo homem. Você não conhece como é sua alma, sua mente, como sua vontade funciona, porque você tem uma alma, tem uma vontade, e então você conhece. É como assim, o nosso corpo biológico, você tem fígado, você tem coração, rins, mas você não sabe como funciona isso, qual é a anatomia e o funcionamento e o processo disso, só porque você tem essas coisas. Você pode ter um pulmão a vida inteira, não tem a menor ideia de o que ele faz e como ele funciona, apesar de você ter. O fato de alguém ter uma alma não quer dizer que ela entende nada sobre a alma. O fato de a pessoa ter essas faculdades, a vontade, etc, etc, não quer dizer nada que ela saiba a respeito disso, só por ela ter. Então, nós temos aqui tanto concretamente como a mudança acontece, o processo e a anatomia de quem nós somos, para saber como vivemos esse processo e como o Evangelho faz isso. Então, a propósito, eu diria que o que está no capítulo 6, 7 e 8 de Romanos é resumido no capítulo 3 de Colossenses. Se aqui é a parte da Bíblia que mais profundamente fala sobre isso, em Colossenses 3, Paulo faz de uma maneira mais breve um resumo, mas aqui está a coisa mais completa, né? Romanos 6, 7 e 8, e é isso que nós veremos, como eu disse, em 4 ou 5 sermões, um no 6, um no 7, com certeza, e no 8 talvez 2 ou 3, vamos ver. E eu quero levar então vocês lá, é como ir para casa para mim, de certa forma, para onde eu quero levar vocês. E a sessão inteira, do capítulo 6 ao 8, gira em torno de uma pergunta que você ouviu Paulo fazer 2 vezes. Paulo antecipa as perguntas. Até hoje as pessoas fazem as mesmas perguntas, se a graça é assim, então eu posso viver em pecado? Olha, se os santos vão perseverar, Deus não vai perder nenhuma das suas ovelhas, então eu posso viver em pecado? É a mesma pergunta, E ele responde 2 vezes a mesma pergunta, tanto no verso 1 quanto no verso 15.
Você ouviu a leitura, a questão surge do ensino de Paulo sobre o Evangelho, sobre as doutrinas da graça. A ideia de que as doutrinas da graça não são as essenciais é uma loucura completa, já que elas são as doutrinas da salvação. Tire elas e você não tem a doutrina da salvação. Sem a doutrina da salvação você não tem pessoas salvas. Ou seja, do capítulo 1 ao 5 de Romanos, Paulo expôs o Evangelho, expôs a situação do homem e como Deus soluciona isso através do Evangelho. E o Evangelho contém um tema que é exclusivo em todas as religiões que os homens inventaram, que é a salvação recebida e não a salvação alcançada. Romanos começa como começa, para mostrar a total incapacidade do homem de alcançar a salvação. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum que busque a Deus. Então depois ele vai falar sobre o que Deus fez. Ela é recebida não com base em nada bom no homem. Ou seja, no fim, os redimidos não vão poder apontar nem um dia da sua vida, nem um ato, nem uma escolha que fizeram eles estar glorificados. Ela é recebida com base em mérito nenhum, ou em qualquer bondade que havia nos vasos de misericórdia, ou em qualquer coisa em você. E isso é óbvio, é radical, porque todo o drama do humanismo no Evangelho é porque os homens querem se inserir, é porque é pesado demais, humilhante demais essas afirmações sobre a natureza humana. Então sempre que você ouve essa forma de ensino, sempre que esse ensino do Evangelho é apresentado de maneira imediata e inevitavelmente, ao menos em algum momento, há pessoas que vão fazer isso o resto da vida, mas mesmo aqueles que foram realmente regenerados e chamados, em algum momento essa questão surge. Espera um minuto. Se for esse o caso, se a salvação é puramente pela graça soberana de Deus, e não tem nada a ver com o que eu fiz, ou com a forma como eu vivo, ou seja, não é que eu não fiz nada que não mereça ser salvo, mas depois que fui salvo, faço coisas que merecem, trazem mérito para mim. É que nem o que eu fiz, nem como eu vivo. Então por que eu não viveria como eu, de maneira que eu quisesse viver? E por que você tem que mudar? Por que eu tenho que mudar? Como eu disse, quando eu tinha 16 anos, 17, esses dois amigos responderam exatamente todas essas perguntas para mim. Me parece, alguém pode dizer, essa mensagem te deixaria do jeito que você está. No mínimo, não te impulsionaria a nenhuma mudança. Então Paulo responde a essa pergunta: se você entende o Evangelho, porque a resposta é essa, a pergunta é essa: se o Evangelho é isso, se o Evangelho é o que Cristo fez, se o Evangelho é a obra que o Pai decretou na eternidade, se o Evangelho não tem nada do que eu fiz, então por que eu ia querer mudar? Paulo responde a isso, e no processo ele nos dá 3 princípios que, em minha experiência, em meu trabalho pastoral com as pessoas ao longo dos anos, em minha compreensão e estudo da Bíblia, são absolutamente cruciais. 3 chaves, a gente pode dizer, ou 3 segredos, ou 3 princípios, não sei, não importa. Eu realmente quero que você os ouça. 3 chaves para uma mudança de vida real e profunda. E aqui estão elas. Você deve conhecer, reconhecer a forma de sua escravidão espiritual. Essa é a primeira. Você deve perceber depois o alcance da unidade cósmica que há entre você e Cristo, se você está em Cristo. Em terceiro lugar, você deve viver diariamente em sua nova identidade em Cristo. Então, reconheça a forma da sua escravidão espiritual, perceba a amplitude e o alcance imenso da sua unidade cósmica com Cristo,
e viva diariamente de acordo então com essa nova identidade que essa unidade com Ele traz. A gente podia resumir em 3 palavras: escravidão, unidade, identidade. Não é difícil guardar, não é? Escravidão, unidade, identidade. E essas 3 coisas que nós vamos olhar. Então, se quando eu terminar esse sermão, você disser, eu realmente preciso de mais detalhes, vai acontecer, porque por mais que eu disse que vai ser uma viagem de drone, com uma visão geral da floresta, não vai ser árvore por árvore, rio por rio, ainda assim, nós, num resumo do resumo, precisamos de 4 a 5 sermões para olhar os detalhes. E então isso seria só uma introdução. Primeiro, então, reconheça sua escravidão espiritual. Se tem pessoas que dizem que conhecem o Evangelho, não há mudanças contínuas e crescentes, é óbvio que há um problema exatamente aqui do que Paulo está dizendo. Então, quando eu falo sobre reconheça sua escravidão espiritual, eu estou olhando para o versículo 15 e 16. No versículo 15 e 16, especialmente no 16, Paulo, depois de dizer, então, vamos pecar porque não estamos debaixo mais da lei, mas debaixo da graça, e ele diz, de maneira nenhuma. Eu diria que uma boa tradução seria, Deus me livre de pensar assim. Ele diz, não sabem vocês que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. 15, 16. Agora, a primeira metade do versículo 16 não é tão chocante para os leitores originais quanto parece para nós. A razão pela qual parece um tanto chocante mais para nós do que para eles, quando ele diz ofereçam-se como escravos, é porque quando lemos o que a Bíblia diz sobre escravidão, lemos através dos filtros da nossa experiência da escravidão no Novo Mundo, não é? E pensamos na escravidão puramente como motivações raciais e para a vida toda. Então, apesar de naquele tempo haver escravos assim, por causa de guerras e etc., você vê que há um outro tipo de escravidão, que não é a escravidão como ninguém se ofereceu para a escravidão, como a escravidão mais recente que nós conhecemos. Ele diz, ofereçam-se como escravos. No primeiro século, por causa de guerras, às vezes existiam escravos como está mais próximo da gente, mas muito da escravidão não era assim. Se você enfrentasse uma dívida incrível, impagável, uma dívida enorme, e não quisesse ser sobrecarregado para sempre, pelo resto da vida, por aquela dívida para quem você devia, não era incomum que uma pessoa realmente se vendesse como escravo, a gente pode usar essa expressão, a uma determinada pessoa que era o seu credor por um período de tempo. Então ele se oferecia como escravo por 5 anos, por 10 anos, a fim de saldar a dívida mais rápido, que duraria a vida inteira e ela nunca terminaria, tamanha era a dívida. Como você se ofereceu como escravo, a pessoa, o credor falou, eu aceito, então durante 7 anos você vai trabalhar, você vai ser meu escravo, e quando acabar os 7 anos você está livre da dívida, para começar tudo de novo, tá tudo apagado, não é? Portanto você se oferecia para um serviço de vínculo, não era um serviço de emprego, era de escravo, não é? Você se oferecia como escravo, mas Paulo disse que o problema é que você está recebendo alguma coisa, que claro, você está se livrando da dívida. O cara se oferecia como escravo e o outro seria seu senhor. Ele não ia poder dizer, eu não faço isso, eu não vou ali, eu não vou essa hora. Não, ele era escravo. Ele se ofereceu como escravo por 5 anos, 10 anos,
para saudar. Paulo diz: você está recebendo algo em troca disso, se livrando daquela dívida que ia durar a vida inteira e manter a sua família na miséria indefinidamente. Então essa pessoa agora, a quem você se ofereceu, é seu mestre. Essa pessoa tem total controle sobre a sua vida. Agora, isso, como eu disse, não foi tão surpreendente para as primeiras pessoas que estão lendo Romanos, porque os leitores originais estavam acostumados com esse tipo de escravidão, em que você se oferecia como escravo. Mas na segunda metade, após um traço, Paulo passa a trazer isso para o reino espiritual, passa a trazer aquela situação comum naqueles dias para o reino espiritual. Ele diz: você não percebe que existem apenas duas categorias de pessoas no mundo? Que não existem várias categorias? Nós gostamos de dividir o ser humano em tantas coisas, né? Quanto mais divisão, mais guerra entre essas classes, e quanto mais divisão, mais nós temos uma explicação para o mal em nós. Nós dividimos, retalhamos nossa alma em 1000 pedaços, para dizer que existem 1000 coisas diferentes, mas nós queremos tornar complexo a nossa maldade para ela ser diluída e acabar nós viramos vítima em vez de pecadores. Ele diz: olha, você não percebe que existem apenas duas categorias de pessoas no mundo? Pessoas que obedecem a Deus e então em serviço absoluto e incondicional estão diante de Deus, ou pessoas que são espiritualmente escravas de outra coisa, que todo mundo se entregou a uma escravidão, que não há a categoria dos escravos de Deus, os livres e os escravos de alguma coisa, que só existem duas categorias, não há outra categoria, não há uma terceira, não há um nada no meio entre essas duas escravidões, não há alternativa, você só tem duas alternativas e você necessariamente está numa ou na outra. O que Paulo está fazendo é começar no primeiro mandamento dos 10 mandamentos, e está dizendo: está todo mundo aqui nesse primeiro mandamento. Nesse primeiro mandamento Deus diz: eu sou o Senhor Deus, eu devo ser o seu Deus, não faça de mais nada um Deus na sua vida. Mas observe que o primeiro mandamento diz apenas, então, que há duas categorias: ou você faz de Deus o seu Deus, ou vai fazer de outra coisa o seu Deus. Não há. E o primeiro mandamento, depois vai falar só a respeito disso, os outros mandamentos, não há outra categoria. Eu sou o Senhor seu Deus, não faça de nada Senhor ou Deus na sua vida. Ou você vai se inclinar a mim como Senhor, ou vai se inclinar a outra coisa como Senhor. Só há essas duas categorias do primeiro mandamento. Não há 2, 3, 10. Ou você faz de Deus Deus, ou você vai fazer de outra coisa o seu Deus. Não há ninguém no mundo, na história, que esteve fora de uma dessas posições. Não há terceira possibilidade, não há alternativa. Você deve, se não adora o verdadeiro Deus, fazer de outra coisa o peso de glória e a adoração e a servidão da sua vida. Mesmo que seja um Deus, que é óbvio será com D minúsculo, não há ninguém sem Deus, nem os ateus. Todos os homens, então, estão numa categoria ou na outra. Estão no primeiro mandamento, ou tendo Deus como Deus, ou tendo outra coisa como Deus. Agora, como pode ser isso? A pessoa que estava conversando comigo perguntou, já que a pergunta dela era como o Evangelho mesmo nos muda. E eu falei para ela que você não tem como entender como o Evangelho te muda se não entender como você é, como é o Evangelho e qual é o processo que Deus opera. Então, pense bem, esse é o caso de Paulo. Todo mundo vive para alguma coisa. Quando Paulo diz assim, o amor de Cristo nos constrange, ele está dizendo o seguinte: alguma coisa sempre te constrange a viver para algo. Você nunca vive na indiferença.
Algum amor está sempre te constrangendo, e isso, a tua vida é o resultado disso. Todo mundo vive para alguma coisa. O que ele quer dizer com isso? Bem, viver para algo significa que todo mundo tem alguma coisa, ou tem algo que dá sua principal forma de significado. O significado pode vir de alguns outros lugares, coisas pequenas, mas uma principal forma de significado vem de uma coisa, ou sua principal percepção de segurança, sua principal forma de se sentir valioso, ou como se suas vidas valessem alguma coisa a partir de outra coisa que tem que estar fora de você, ou se você tem ou não algum significado. Sempre tem algo que é a principal forma de você enfrentar as dificuldades, é isso, os perigos. Tem alguma coisa que te fortalece, alguma coisa que faz você achar que vale a pena, uma coisa que faz você levantar da cama de manhã. Tem alguma coisa, não é, para você enfrentar os perigos da vida, as incertezas dos relacionamentos, enfim, enfrentar a vida. Algo é o caminho principal para isso, independentemente de quais sejam suas crenças doutrinárias. Você pode até não ter nenhuma sobre religião e assim por diante. Algo é a principal maneira de obter significado e a principal maneira de obter segurança, confiança, senso de valor, enfim. Isso pode ser, então, qualquer coisa, né? Carreira, família, conquista, bens, dinheiro depositado no banco, status, pode ser independência pessoal, ou a necessidade de que as pessoas dependam de você. Você vai dizer de uma maneira bonita: eu quero me sentir útil, mas na verdade você tem uma necessidade que as pessoas dependam de você, que você sinta que elas dependem de você. Ou pode ser poder e influência no trabalho, no país, no mundo, na igreja, ou a aprovação dos seres humanos no trabalho, na universidade, na igreja. Pode ser uma causa política que faz você achar que está fazendo a diferença no mundo. Pode ser o dinheiro, pode ser o romantismo, pode ser uma atratividade física, se você sente que é atraente, que está dentro dos padrões certos. E pode ser o ministério, pode ser o pastorado, pode ser o que as pessoas chamam de ministério, mesmo que ela chame sua família de ministério, ou qualquer outro ministério que ela diga ter. Poderia ser uma série de coisas, mas aqui está o que Paulo está dizendo: você vai viver para alguma coisa. Você está no primeiro mandamento. Ou Deus está sendo Deus, ou você quebra o primeiro mandamento. E outra coisa é Deus. Não há outro lugar. Haverá algo que basicamente fará a sua vida parecer significativa ou miserável. E você vai sentir pena de si mesmo, vai se sentir um lixo, um fracasso ou um sucesso. Vai sentir que a vida vale a pena. Dinheiro, você vai dizer: agora eu sou alguém na vida. Mas Paulo diz: aqui está o que você parece não saber. Seja o que for, seja a coisa mais aparentemente diferente dessa realidade, seja o que for, essa coisa é o teu mestre espiritual. Isso quer dizer que grande parte de quem se diz evangélico, cristão, salvo, na verdade tem mestre espiritual que não é Cristo. Não há. Paulo diz, ele está controlando você, esse mestre espiritual. Você acha que está fazendo algo por você mesmo, e está fazendo algo por você, mas você se ofereceu. Não é? Paulo diz: não se ofereçam ao pecado. Você se ofereceu, você se entregou, você está sob o controle daquilo. Como alguém que se ofereceu, alguém disse: olha, eu vou trabalhar para você como escravo, vou ser escravo teu durante
10 anos, 15 anos. Você está sendo controlado por ele. Aquilo então é o teu mestre espiritual. É o que ele está dizendo no texto. Como assim? Alguém pode perguntar, né? A resposta de Paulo seria: aqueles de vocês que estão comigo há algum tempo já ouviram isso, mas é o que nós precisamos ouvir de novo amanhã, quando acordarmos para enfrentar o mundo. Há um verbo grego próximo aqui do texto, que diz assim no versículo 12, a gente não leu o versículo 12: não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal, para que você obedeça aos seus maus desejos. Não deixe reinar. Uma outra versão diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Concupiscências também tem uma tradução que diz: não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Veja, existem mestres espirituais. Então, se eu pudesse falar sobre aqui Romanos 6, eu diria que Paulo está falando sobre mestres espirituais na nossa vida, e você vai ser escravo de algum desses mestres espirituais, seja lá a qual mestre você se entregou, seja o que for que você ofereceu, ao se entregar, seu tempo, sua energia, seus desejos, etc. Isso está controlando você por meio de desejos malignos. Algumas versões trazem. A gente tem que sempre ser solidário com os tradutores. Eles não fazem definitivamente um trabalho fácil, não é? Então há uma palavra grega aqui que é muito difícil de traduzir. Na antiga King James, geralmente ela é traduzida como concupiscência da carne. As concupiscências da carne. O problema é que, embora não seja uma tradução literal ruim, essa tradução, não é? Quando você pensa em concupiscências da carne ou luxúria da carne, de alguma maneira as pessoas acabam ligando isso a sexo, não é? E aqui não está falando sobre sexualidade ou qualquer coisa assim. Há uma palavra, tímia, e nela ela significa um desejo, um impulso, mas o prefixo ep, fazendo com que signifique um super desejo, ou um desejo excessivo. Não é como desejar algo que eu queria fazer uma viagem, mas eu nunca vou fazer. Não é um desejo que me controle, é um desejo fraco, não chega a mover minha vontade. O cara quer ganhar dinheiro, ele tem que ter um desejo que faça ele levantar da cama de manhã e trabalhar. Não pode ser um desejo, é um desejo controlador, fazendo com que a palavra fale sobre um super desejo. Isso não está falando então sobre desejos ruins. É por isso que concupiscência da carne, ou então quando fala desejos malignos, pode nos dar uma ideia errada do que Paulo está dizendo. Ele está falando sobre qualquer desejo que me controle. É isso. Isso quer dizer então que não é algo necessariamente mal, é qualquer desejo por qualquer coisa, boa ou má, que controle a minha vida, e que, é óbvio, me coloque diante daquela categoria que o primeiro mandamento me coloca, e eu vou estar no lugar errado. Então existem coisas boas em sua vida que você transformou em coisas que te controlam, que definem você, que definem o seu tempo, suas prioridades, suas afeições, sua alegria ou tristeza, seu júbilo ou depressão. Elas controlam a sua vida, porque se elas realmente são seu meio de significado, ou se são o seu meio de se sentir seguro, senão você fica apavorado, senão você não tem mais segurança, você tem que ter essas coisas, ou você será necessariamente infeliz.
necessariamente medroso, necessariamente deprimido. Você tem que ter elas. Você tem que ter. Portanto, se você tem que ter algo, esse algo, tendo ou não, vai controlar quem você é e vai definir quem você é. Então, é chamado também de desejos desordenados. Porque você vê o desejo desordenado para ter um filho. Ter um filho é uma coisa maravilhosa. Mas o desejo desordenado faz com que, se eu não tiver um filho, eu vou ser infeliz. Eu vou fazer qualquer coisa para ter um filho. Porque aquilo é um desejo controlador na minha vida. Eu não posso ser feliz se eu não tiver. Então, deixe-me dar 3 testes, deixe-me dar 3 tipos desses epidesejos que Paulo está falando, 3 tipos de desejos desordenados, que lhe mostrarão onde estão os seus mestres espirituais. Você tem que viver todo dia, porque nós não estudamos a palavra de Deus, nem ela foi revelada a nós, e se o Espírito habita em nós, colocado em nosso coração, para nós passarmos um dia na prova de teologia, quando chegarmos diante de Deus. Não estamos estudando para fazer a prova do Detran, para entrar numa universidade, que eu tenho que responder. Se essas verdades aqui, mesmo que nós a entendamos, eu continue controlado por algo que não seja quem devia ser, então eu estou na categoria que Paulo está colocando. E é por isso que aquelas perguntas, continuaremos pecando, se a graça assim, evidencia isso. Primeiro, teste a raiva. Se algo bloqueia o que você quer, não importa o que você quer, você pode querer um filho, você pode querer um trabalho, você pode querer uma posição, você pode querer um ministério na igreja, você pode querer uma posição na tua empresa, você pode querer qualquer coisa. E se alguma coisa impede de você ter isso, você fica, puxa, eu queria, eu tive esse desejo, tudo bem. Mas se algo bloqueia você de obter uma coisa que você acha que a tua vida precisa, que é fundamental, algo no qual você está baseando segurança, felicidade, alegria, você fica com raiva, não com chateado. Poxa, eu pensei, mas não é. Você fica com raiva, você expressa a sua raiva. Você vai falar daquela coisa que bloqueia, pode ser uma doença que impediu, pode ser uma situação, pode ser uma pessoa. Você tem raiva, você se torna amargo sobre aquilo. Por que as pessoas, mesmo no ambiente de igreja, elas acabam de um culto falando sobre coisas maravilhosas de Deus e falam coisas amargas para as outras, se reúnem para orar nas suas casas e começam a falar coisas amargas, então, porque ela queria algo e ela acha que alguma coisa está bloqueando o que ela queria. Aquilo controla ela, porque se fosse razoável, a pessoa nunca pensaria, eu vou me reunir para orar, e faz exatamente tudo que desonra a Deus. Você fala coisas, se alguma coisa bloqueia algo que você quer, e você fala coisas que depois você diz assim, não sei porque que eu disse aquilo, não sei porque que eu perdi as estribeiras. Então você explode, ou você fica amargo, ou você fica deprimido, você está tendo problemas para perdoar alguém. Então é isso, na raiz disso está, Paulo diz, um mestre espiritual. Você se entregou a isso para ser escravo dele. Está controlando você por meio de um desejo excessivo por alguma coisa. Não importa quão espiritual você possa fazer essa coisa que você deseja. Então, veja, você começa a dizer, uau, isso realmente começa a me fazer repensar minha vida, minha raiva, minha amargura, o meu estado de tédio, a minha falta de ser impulsionado pelas coisas de Deus, me faz perguntar, pecaremos mais se a graça, não estou mais debaixo da graça, não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça. O segundo teste é o medo. Se algo bom em sua vida é ameaçado, você fica preocupado. É algo bom, é algo amável. Mas se algo fundamental em sua vida é ameaçado, você fica em pânico.
você fica paralisado. Você não consegue imaginar a vida quando aquilo está sob ameaça. Pode ser alguém, pode ser sua saúde, pode ser sua posição, pode ser seu dinheiro. Aquilo está sob ameaça. Então, você não só sente aquilo como algo, é óbvio que não é bom, você sente a ameaça que te deixa debaixo do medo. Você desmorona, você não consegue controlar sua ansiedade, você não consegue controlar a amargura, você não consegue não ir caminhar em direção à escuridão depressiva, você está ansioso, você não consegue pensar direito, você não consegue pensar em outra coisa, você tenta tirar aquilo da tua cabeça, tenta se distrair, mas aquilo volta. Existe algo que te deixa com tanto medo que você sabe que aquilo é o teu mestre espiritual. É o que Paulo está dizendo. É porque algum mestre espiritual, alguma coisa, você se entregou, você foi entregue à escravidão e está controlando você pelo seu grande desejo, ou concupiscência, ou um desejo controlador, um mestre espiritual. Eu podia ficar dando aqui esses testes, mas tristeza. Se você perde algo bom, você sofre. Hoje em dia as pessoas elas perderam tanto controle sobre isso, que você vê que hoje as pessoas não falam mais de tristeza. Morre alguém na família da pessoa, ela fica não triste. Ficar triste é normal, né? A Bíblia diz que José chorou 40 dias a Jacó. Normal, era o pai dele. Mas as pessoas não, elas ficam deprimidas. Elas não têm umas categorias, não é? Elas não sabem nem sentir uma tristeza como a tristeza foi feita para nós sentirmos neste mundo. Você amargamente choca aquela perda, é terrível, leva meses, anos, ou então a vida inteira. Vocês nunca vão me recuperar disso. Se você perder algo que é definitivo, você quer se jogar da ponte. Muitos não vão fazer isso, mas então vão ser amargos, vão fazer a vida das pessoas perto delas horrível, e muitas vão realmente se suicidar. O suicida, ele não via mais sentido na vida. Você não tem como dizer Cristo é a razão da minha vida e se suicidar, não é? Porque se Ele é a razão da sua vida, você tem uma razão para viver. Quando eu me suicido, estou dizendo, não tem mais razão nenhuma para viver. Nenhuma, zero razão. Minha existência não faz mais sentido. Eu não posso dizer para mim o viver é Cristo e dizer que minha existência não tem sentido. O meu viver é Cristo. Minha vida tem todo o sentido que as outras não têm. Então, alguém pode não chegar até a ponte e se suicidar, mas a vida dele não tem mais sentido, então ele é amargo. E ele vai se arrastar pela vida. E é óbvio que isso não faz só da vida dele uma miséria, mas a vida das pessoas ao redor a miséria. Martinho Lutero, em seu Catecismo Maior, uma obra brilhante, não é? O Catecismo de Lutero para as crianças é brilhante, o seu Catecismo Maior é brilhante. Nesse Catecismo, Lutero expõe o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Em sua exposição, Lutero aponta que o primeiro mandamento é a base de todos os outros mandamentos, que todos os outros mandamentos são só a explicação do que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Ele diz que Lutero diz que tudo, não que você faz, que nunca nada de errado acontece em sua vida, ou seja, você não fica com raiva, ou com muito medo, ou desanimado, ou sem força, ou você não mente, você não mata, você não rouba, você não fala mal de alguém,
Você não faz nada errado, Lutero diz, a menos que primeiro você cometa o pecado do primeiro mandamento. A menos que primeiro você faça de outra coisa algo que ocupou o lugar de Deus. Então os mandamentos, honrar o pai e a mãe, todos os mandamentos que vêm a seguir, não cobiçar, então tudo isso acontece porque o primeiro mandamento foi desobedecido. Algo se estabeleceu lá no primeiro mandamento na sua vida, e aquilo é o teu mestre espiritual, e a sua vida espiritual está amarrada ao seu mestre, você é escravo dele. Ele é a razão de tudo que acontece em sua vida. Tudo que você faz, tanto que você acha que é bom e mal, é por causa desse mestre espiritual. É por isso que no final nem as coisas que você achava serem boas não passaram de pecados, como Agostinho diz, espetaculares. Porque o que você fez quando Paulo era o grande fariseu, obedecendo tudo, orando pra caramba, estudando a Bíblia o dia inteiro, então havia um mestre espiritual que estava controlando ele, que não era Deus. Tudo aquilo era pecado. É o fator, Lutero diz, subjacente a tudo. Se você tem um distúrbio alimentar, você se ofereceu, eu diria, ao Deus da magreza. Em algum nível profundo, o seu coração disse para você em algum momento: se eu for magro, eu vou ficar bem, eu vou sentir descanso, eu vou me sentir valorizado, vou achar que vale a pena. E aí, quando isso não acontece, então você tem um distúrbio alimentar, você se oferece ao Deus da magreza, até aquilo se consumir você. Se você é viciado em trabalho, se você trabalha demais, e sabe que trabalha demais, e sabe que não tem tempo para Deus, e sabe que não tem tempo para as coisas de Deus, mas você tem que trabalhar, e sabe que aquilo não é bom para a sua família, mas você tem que trabalhar. Você se ofereceu ao Deus do dinheiro, ao Deus do status e da conquista como escravo. E eles são seus mestres espirituais. E você então tem que obedecê-los. Existem muitas maneiras diferentes para isso. Se você está em um relacionamento, é isso que Lutero fala no seu Catecismo Maior, e sabe, e todo mundo sabe, que aquele relacionamento é ruim, não honra a Deus. Você fez do afeto masculino ou do afeto feminino esse Deus, esse mestre espiritual que vai dominar a sua vida. Ou você vai fazer aquilo, ou se por acaso você não fizer, constrangido por causa de Deus, você vai ser infeliz. Você simplesmente não consegue imaginar não estar com aquela pessoa. Não consegue imaginar. Tem gente que, por exemplo, o sexo é uma coisa boa, mas tem gente que não consegue imaginar-se sem sexo nem no céu. O cara pergunta: no céu não vai ter sexo? Será possível? Alguém que contemplou um pouco da glória de Cristo, ele realmente, o que ele pensa é isso? Paulo diz, são mestres espirituais. Aqui está o que Paulo está dizendo: todo mundo tem mestres espirituais, ou Deus. Ninguém no mundo é livre. Você acha que está no controle, porque a pergunta da pessoa é o seguinte: então se a graça é assim, eu não posso viver como eu quero e pecar? Não podemos pecar mais? Paulo diz, você acha que é livre e está salvo, e agora por causa da doutrina pode pecar? O que você não entende é que você tem mestres espirituais, é por isso que você está falando isso. Se o seu mestre espiritual fosse Deus, essa pergunta não seria feita. Você vê a primeira resposta dele para a pergunta, quando uma pessoa diz: se tudo é pela graça, então eu posso fazer, por que eu vou fazer a vontade de Deus? Por que não fazer a minha própria vontade? Ele diz: se você diz, por que não viver da maneira que eu quero? Você é ingênuo, você não conhece a sua alma. Como eu disse, o fato de você ter fígado, intestino,
rim, cérebro, não quer dizer que você entende de anatomia, de como eles funcionam. Paulo está dizendo, você é ingênuo, você faz essa pergunta, eu não posso viver como eu quero, achando que você realmente vive como você quer. Você é ingênuo, você não conhece a sua alma. Você não conhece como o ser humano funciona. Se você não está fazendo a vontade de Deus, se não está totalmente entregue a Ele, você está fora do seu controle, você está sob o controle de algum mestre espiritual. A forma de cada pessoa é diferente desses mestres. Os mestres espirituais de todos podem não ser o mesmo. O primeiro passo, então, em qualquer tipo de mudança importante, é por isso que tem gente que conhece as doutrinas da graça, conhece o evangelho, também não muda. Porque o primeiro passo importante é entender a si mesmo. E você deve reconhecer a forma de seu salvador espiritual particular. Que só porque não é Cristo, você está dizendo, então se Cristo fez tudo isso por mim, e é tudo gratuito, eu não posso pecar? Se eu não estou debaixo da lei? Não posso viver uma vida como eu quero? Então, você não se conhece, você é ingênuo. Não conhece seu coração. Em segundo lugar, perceba a amplitude e o alcance da sua unidade cósmica. Primeiro, você tem que entender essa profundidade desses mestres espirituais que controlam a vida humana. E segundo, você tem que entender a amplitude da união cósmica com Cristo. Se você deseja obter os recursos que Cristo tem para você mudar, você precisa perceber o alcance da amplitude da unidade cósmica que você tem com Ele. O coração dessa passagem, desse capítulo, de todos os 3 capítulos que a gente vai ver, 6, 7 e 8, é o versículo 3 e 5. Não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 5. Se fomos unidos com Ele na sua morte, certamente seremos também na sua ressurreição. Agora, antes de mais nada, de quem ele está falando? Ele está falando sobre os batizados, simplesmente, que passa por um batismo externo, não é? Quem são os batizados? Essas são as pessoas que realmente foram colocadas em Cristo pelo Pai. O batismo é como uma aliança de casamento. Ele não é o casamento, não é? É uma coisa, uma coisa é se apaixonar por alguém, ter um romance. Outra coisa é dar a vida pela pessoa. Uma coisa é se comprometer para sempre. Esse é o anel. É o que o anel significa, é o que o batismo significa. Por isso ele está usando esses termos. Então, quando ele fala sobre batismo, não está falando sobre super cristãos, está falando todo mundo que está ou não em Cristo. Está falando de todos os que realmente foram levados eficazmente e estão unidos a Cristo. O que é verdade sobre essas pessoas? Versículo 5, eles estão unidos. Estamos unidos a Ele. Paulo diz, essa palavra unidos é uma palavra estranha, na verdade. É uma palavra, eu diria hortícola, não é? Significa que fomos enxertados numa raiz, no original. Não enxertados, ele não vai desenvolver, apesar de usar a palavra muito, essa figura aqui. A metáfora está tentando dizer que nossas vidas foram inseridas nas próprias raízes da vida de Cristo. Por isso que ele diz, viveremos em pecado, Deus me livre. Você não entendeu nada. O que significa? Bem, versículo 5 diz, nós fomos unidos no passado e fomos unidos ao futuro de Cristo, porque ele diz, fomos unidos na sua morte e vamos unidos na sua ressurreição e na sua glória. O passado de Jesus agora é o nosso passado, o futuro de Jesus é o nosso futuro, e isso controla o nosso presente. Isso é o que ele está dizendo. Agora, eu tenho uma série inteira para descompactar aqui, se a gente pudesse, mas apenas a gente tem minutos. Em primeiro lugar, diz que nós morremos nele. Nosso passado é o passado de Cristo. Qual o teu passado? Meu passado foi a cruz. Significa, você se lembra que eu mencionei que aqui é a parte principal da Bíblia sobre esse assunto, e que Colossenses 3 é um bom resumo disso. Paulo diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
Busque as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, você morreu com Ele, você foi recriado com Ele, você foi regenerado, você está sentado agora com Ele à direita de Deus. Essa é união, é abrangente. O que significa? Aqui está o que significa. Imagine uma pessoa que ficou rica. Como ela fica rica? Ela ou ele se tornou rico por meio do seu brilhantismo, e da sua diligência e de seu esforço. É assim. Então as riquezas chegaram a essa pessoa por meio do brilhantismo, da diligência, dos seus esforços. Agora ele casa com alguém, e através dessa união legal, pela graça dessa união legal, então todas aquelas riquezas chegam à pessoa que não teve o brilhantismo e nem os esforços da pessoa que se tornou milionária. Uma única pessoa fez todo o trabalho para trazer essa riqueza, para acumular essa riqueza, e a segunda pessoa acaba de se casar numa união jurídica final, total, com comunhão total de bens. Então é pela graça. Agora ela é tão rica quanto o outro. Isso está lhe dizendo, por que Jesus está à direita do Pai? Não é por graça, não é. Ele está num lugar de honra. O salmista diz: eu vou voltar Deus à minha direita. O que o salmista está dizendo é o seguinte: eu vou dar a Deus toda a honra. Nada, minha coroa, Davi está dizendo, não vai ficar à minha direita, porque ela não é a coisa mais importante da minha vida. Meus filhos não vão ficar à minha direita, meu reino não vai ficar à minha direita, o dinheiro não vai ficar à minha direita, só Deus vai ficar à minha direita. Quando eu for tomar uma decisão, eu vou olhar para a minha direita, para aquilo que tem mais honra em minha vida. Então, por que o filho está à direita do pai? É um lugar de honra, é um lugar onde você coloca o conquistador, onde o rei, por exemplo, colocava o general conquistador. Então, você sabe por que ele está à direita. Olha o que ele realizou, olhe para a vida dele, veja a nobreza, a bondade, a grandeza, a coragem, o amor. Minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai, nem que para isso eu tenha que beber o cálice do inferno eterno. O pai então olha para o que o filho fez, e o seu coração literalmente explode de alegria. Só Jesus está à direita do Pai, pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Não há graça nenhuma aí. O pai olha para o filho e seu coração explode. Esse texto está dizendo que tudo que Jesus Cristo fez agora é legalmente verdade a teu respeito. Você, Paulo diz em Colossenses, está à direita do Pai em Cristo. Ou seja, Jesus conquistou toda a riqueza e casou com você. Agora toda essa explosão que há de alegria que o Pai tem por ele, tem por você também. Você não fez nada. O fator determinante em seu relacionamento com Deus não é mais o seu passado, porque você morreu com Cristo. O fator determinante do seu relacionamento com Deus é o passado de Cristo. O Pai ama você, aceita, se deleita em você e vê em você toda a beleza e sente toda a alegria que Ele sente em seu filho. Ele vê você tão livre de condenação contra o seu filho. É óbvio, não há nenhuma condenação sobre ele. Ele vê você tão livre de condenação como se você mesmo tivesse vivido uma vida perfeita e então morrido naquela cruz. E não só tem apago o pecado, mas tem honrado ele como nada mais honrou na história da eternidade. Essa é a primeira coisa, estamos unidos a Cristo, ao passado de Cristo. Mas observe no versículo 5 que ele diz: certamente seremos unidos na sua ressurreição. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, você vê isso com certeza. Se alguém morreu com Ele, ressuscita com Ele. Agora, se você realmente vive uma vida boa, não diz isso, né?
e vem à igreja de Jardim da Luz e faz anotações sobre os sermões do pastor Josemar, então certamente você vai ressuscitar com Cristo e assentar em lugares celestiais. Ele diz: certamente você está lá agora, espiritualmente estará totalmente. Ponto. Significa que há uma conexão indissolúvel no momento em que você foi levado a Cristo e regenerado com o futuro de Cristo. Você está conectado ao futuro dele, e só há uma maneira de você não ter aquele futuro, é se ele não tiver aquele futuro. O que significa? Bem, há uma palavra grega fascinante que aparece 2 vezes na Bíblia. É um termo filosófico, e o nome do termo é poligenese. E você ouve a palavra no meio aí, Gênesis, né? Você sente ela no meio. Na verdade significa o renascimento do cosmos na filosofia, de todo o cosmo. Então veio da filosofia estoica, que acreditava, os estoicos, que é claro que a história era um ciclo sem fim e que o mundo sempre fica pior. É uma boa percepção, o mundo sempre fica pior mesmo. Mas haveria então, para os estoicos, uma decadência contínua, mas de vez em quando os estoicos acreditavam haveria uma purificação. Uma grande fogo viria, limparia, purificaria tudo e tiraria tudo que é velho e tornaria tudo novo, brilhante, maravilhoso de novo, e a história recomeçaria. E aí ia tudo piorando de novo, até chegar aquele momento que ia ter que ter essa purificação novamente. Não é? E essa palavra que os estoicos deram a isso, essa era a visão dos estoicos: ciclos intermináveis de poligenésia, não é? Vai ter uma poligenésia, começa tudo de novo, um ciclo enorme, cai, decai, tem outro no cosmo. Aqui está o que o Evangelho diz para nós, maravilhoso. Em Mateus 19, 28, Jesus diz assim: Jesus pega essa palavra que os estoicos usavam, que a filosofia usava, da maneira mais surpreendente, e diz assim: na poligenésia, ou seja, na renovação do cosmo, na renovação, aqui na minha tradução, na renovação de todas as coisas, é essa palavra, né? Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, todo aquele que perdeu casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pais, ou mães, ou filhos, ou corpos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e a vida eterna. Pois muitos que foram os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus disse que haverá uma poligenésia, mas uma poligenésia, não é um ciclo, como os estoicos diziam. Há um único ponto para o qual toda a história flui, para o qual tudo que é decadente, que é triste, que é falso, será varrido para sempre da história. Tudo vai ser expurgado, tudo se tornará novo, e tudo dançará, tudo baterá palmas, tudo estará em plenitude, em inteireza, como devia ser. Ou seja, que fogo forte o suficiente existe para fazer isso? Que poder é vivificante o suficiente para renovar o cosmo inteiro, para ele ser o que ele sempre devia ser para sempre? A resposta é que quando Jesus Cristo exercer seu poder real, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso no futuro, então ele diz: haverá a poligenésia, tudo renascerá, renascimento cósmico, tudo que é triste, pecaminoso, se tornará falso para sempre, a própria história vai ser mudada. Isso não é incrível? É mais do que incrível. Essa palavra aparece mais uma vez na Bíblia, e no lugar ainda mais surpreendente do que como Jesus usa aqui. Pense, ele está falando sobre o poder que opera em nós, é o poder que vai fazer isso. Mas Paulo, em Tito 3,5, está falando sobre nossa salvação pessoal, e não como, mesmo Jesus está usando isso como todo o cosmo sendo uma única vez trazido ao que ele devia ser.
Mas Paulo faz algo incrível, porque diz assim: nos salvou não por causa de coisas justas que tivéssemos feito, mas por meio da lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Outra versão: não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador. Aí ele usa essa palavra grega, que de certa forma é estranho ser usado. E renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo. Então você sabe que essa palavra, renascimento, mas ela tem um sentido específico, paligenésia, e é totalmente inapropriada, pelo menos à primeira vista, porque a paligenésia está falando do renascimento cósmico, do universo, e Jesus também usou assim, e não da renovação pessoal, individual, como Paulo usou a palavra aqui. Você sabe o que Paulo está dizendo? É óbvio que ele era ótimo no grego, nos significados filosóficos das palavras. Paulo está dizendo que no minuto em que você se torna um cristão, o Espírito Santo, que vai fazer a paligenésia no universo, entrou em sua vida. Esse poder nós entendemos, certo? Agora você entende o que isso está dizendo? O poder do futuro, o poder dessa ordem transcendente, o poder que vai transformar todo o universo, esse poder absoluto, definitivo, que não consegue, que não tem rivais, que vai conseguir purificar todo o universo, esse poder vivificante, que um dia vai regenerar o cosmo, já entrou em nós e nos regenerou. Começa a funcionar agora. Ele um dia vai funcionar no cosmos, mas começou a funcionar agora em nós. O mesmo poder que fará novos céus e nova terra. Portanto, quando dizemos, se é tudo pela graça, por que viver corretamente? Por que então não posso, vamos pecar? Paulo diz, você não tem a menor ideia do que aconteceu com você, se você for realmente regenerado. Você não tem ideia do poder. Você não tem ideia de que o mesmo poder que vai transformar todo o universo, transformou você. Você não tem ideia do que um cristão é. Você não acabou de obter um cartão livre da prisão. Não é isso que é o evangelho. Você estava preso, agora está solto. O juiz mandou me soltar. Agora eu vou fazer o que quiser. Estava preso lá, não podia fazer as coisas. Você não conseguiu um perdão. Você está unido a tudo no passado de Cristo e a tudo do futuro de Cristo. Você sabe o que isso significa? Quando eu vim a Cristo, quando você foi trazido a Cristo, quando alguém é trazido a Cristo, nós viemos com as ambições pequenas, erradas. O que a gente quer? Talvez paz interior, queremos uma pequena reorientação, queremos uma pequena reforma, queremos um casamento melhor, me sentir melhor, uma ajuda para a vida. Quando eu era adolescente, eu li um livro de C.S. Lewis, incrível, né? E há a passagem desse livro incrível que diz assim: imagine-se como uma casa, C.S. Lewis está falando. Deus vem para reconstruí-lo. A princípio você entende o que Deus está fazendo. Ele começa a consertar os canos, a reparar vazamentos no telhado e assim por diante. Você sabe que esses trabalhos eram necessários, precisavam ser feitos, e portanto você não está surpreso com o que Deus está fazendo. Mas logo Deus começa a bater na casa de um jeito que dói abominavelmente e com uma violência que parece não fazer sentido. E você pensa, o que diabos Deus está fazendo? Se é que você pode pensar assim sobre o que Deus diz e faz, né? E a resposta, C.S. lhe diz, é que ele está construindo uma nova ala aqui, colocando um andar extra ali, está erguendo torres, está fazendo pátios. Você pensou que seria transformado numa casinha decente, mas ele está construindo um palácio onde ele pretende habitar. Se permitirmos, se somos conduzidos pelo Espírito, se somos realmente levados pelo Evangelho, ele transformará os mais fracos e imundos em criaturas deslumbrantes, como Cristo é agora à sua direita, radiantes
imortais, pulsando por toda parte, com tanto poder, alegria, sabedoria e amor, que não podemos imaginar agora. Então, nós vamos ser um brilhante espelho perfeito, que reflete de volta para Deus, perfeitamente, embora, é claro, não como Cristo, porque nós somos finitos, em uma escala finita, o próprio poder de Deus, o próprio deleite de Deus, a própria beleza de Deus, para sempre. O processo será longo e em parte doloroso, mas é nisso que estamos, se estamos em Cristo, nada menos. Menos que isso não é o Evangelho. Se tornar cristão significa união com Cristo, e eu sugiro duas coisas: livre-se de qualquer ideia mais baixa disso, do Evangelho, ou então esqueça o que a Bíblia diz sobre como nós somos transformados. Livre-se de todos os seus objetivos, livre-se dos seus objetivos baixos e livre-se dos seus objetivos quaisquer que sejam, todos eles são inadequados. Então a pessoa comum costuma dizer: bem, se eu me tornar cristão, eu terei que parar de fazer isso ou aquilo, ou serei capaz de fazer isso ou aquilo. Antecipe que você não conseguirá prever a magnitude do que Deus está fazendo, não é? Mas eles estão, todos os nossos pensamentos, muito aquém do que Ele está fazendo. E para encerrar, viva diariamente com essa nova identidade. Isso é um resumo do capítulo 6, que poderia ser pregado durante tanto tempo, não é? 2 versos que falam sobre isso estão bem aqui. Versículo 6: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sejamos mais escravos do pecado. Nosso velho homem, esse é o seu antigo eu, sua antiga identidade. Algum mestre espiritual dava e gerava essa identidade. Sua antiga identidade foi crucificada com Cristo. Está no tempo passado, perfeito, está feito. Seu antigo eu se foi. Quando você se torna um cristão, você não é mais a mesma pessoa. Sua antiga identidade se foi. O que te dava senso de identidade se foi. Para que está fora dessa identidade, né? Para que o corpo do pecado seja eliminado. Agora, isso não está falando sobre o nosso corpo físico, não é? E pecaminoso. O que ele está tentando dizer é que seu corpo está sob o domínio de mestres espirituais, como nós vimos. Você vê o resto da frase: se define a sua vida, suas ações, o que você faz. O que você faz está totalmente ligado ao seu mestre espiritual. Ele está dizendo o seguinte: quão ridículo é perguntar se estamos debaixo da graça, então podemos pecar. Você não entendeu absolutamente nada. Paulo está usando o seu corpo como uma forma de falar sobre como você realmente vive no mundo, como uma metáfora disso, suas ações, suas decisões, o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Por meio da sua nova identidade, você tem a capacidade de quebrar o reinado de todos os antigos mestres espirituais, dos quais você era escravo, na maneira que você vive, que é como as pessoas podem ver só através do seu corpo. Isso é o que o versículo 6 está dizendo. Mas o versículo 11 diz: embora a identidade seja o segredo, o verso 11 diz: isso não acontece automaticamente. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Vocês estão mortos, vocês estão vivos para Deus, mas devem agir, se tratar como mortos para o pecado e vivos para Deus. Vocês têm que se lembrar diariamente do Evangelho, de quem vocês são. Versículo 12: portanto, não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal, para que você obedeça a seus desejos. Isso significa simplesmente, por um lado, que se você não está mudando de maneira que precisa, não falta nenhum recurso no Evangelho, queridos. Esse é o grande drama. Quase sempre quando as pessoas querem explicar por que a vida dela é tão decadente espiritualmente, ela quer achar um problema no Evangelho. Você tem tudo o que precisa se você realmente está em Cristo. Você tem tudo o que precisa. Por outro lado, essas coisas elas precisam crescer em você. Não é algo simplesmente automático, como se você tivesse uma casa que você tem tudo o que é necessário para a vida que Deus quer que você viva, a sua vida biológica que Ele criou. Mas você tem que comer, você tem que
Se você deixar de viver como deveria, se deixar de abraçar isso, Paulo está dizendo, a única hipótese são duas: ou você não está em Cristo, ou você momentaneamente esqueceu quem você é. É triste quando você encontra alguém na rua que não sabe quem você é. Não sei meu nome, não sei onde é minha casa. Você pensa, que desgraça, como é que eu posso ajudar alguém que não sabe quem é? Então, Paulo diz, só há duas razões: se algum mestre espiritual está dominando sua vida, ou você não está em Cristo, ou momentaneamente você esqueceu quem você é. Você não está consciente quem você realmente é, você esqueceu quem você é em Cristo. Essa é a questão, essa é a chave. Deixe-me encerrar com 3 perguntas que, é claro, nós vamos desvendar em outros dias. Então, assim que você ouvir isso, aqui estão as 3 perguntas. Como isso funciona? Isso que Paulo está dizendo, na minha mudança contínua. Por que demora muito tempo? Porque é difícil. Como funciona? Resposta rápida. Alguns de nós sabem de um dos meus autores preferidos e dos meus exemplos favoritos disso está em Agostinho. Agostinho viveu uma vida de promiscuidade sexual enorme, totalmente depravada, não é? E ele achou que nunca ia ter nenhum tipo de autocontrole sexual, etc. Mas depois que ele se tornou cristão, um dia ele estava passeando e uma das suas antigas, muitas amantes, encontrou ele, procurou ele, e era uma pessoa por quem ele se sentia particularmente muito atraído durante muito tempo da sua vida. E então ela começa a querer seduzi-lo, não é? Como foi a relação deles durante tanto tempo? E a sensação dela é de que ele não está reconhecendo ela, não é, adequadamente. E há uma hora em que ela diz para ele: Agostinho, sou eu. Como que ele diz? Não lembra tudo que a gente viveu, essa paixão, esse amor, não é? E ele disse: eu sei que é você, mas eu não sou mais eu. Não há nada que você faça que possa encontrar aquele Agostinho que você conheceu. Ele não existe. Nós não podemos encontrar quem não existe. Então é inútil. Isso era um homem que dizia que nunca sequer podia se imaginar por um dia se livrar das suas depravações sexuais. Aqui está o que ele está dizendo: eu era uma pessoa que eu tinha um mestre espiritual, eu tinha que ter o carinho, a carícia e o prazer que uma mulher podia me dar. Eu tinha que ter. Eu não podia viver sem isso. Eu não podia imaginar um dia sem isso. Essa é a razão pela qual eu estava em todos esses tipos de relacionamentos. Não importa o quão destrutivos eles fossem, até para você com quem eu me relacionava e para mim, porque não era sobre amor, não era sobre mim, era sobre eu usar você para preencher esse buraco negro que nunca foi preenchido por todas as mulheres que eu tive. Eu costumava ser o tipo de pessoa que precisava ter, eu era motivado pela conquista, pela paixão, pelo sexo. Isso, o sexo, era um mestre espiritual na minha vida. Mas agora eu morri e eu tenho outro mestre espiritual. Não há nada que você faça que possa fazer você se encontrar com aquele Agostinho. Na medida que eu penso em quem eu sou em Cristo e no que Ele pensa em mim, de mim, eu sinto que o sexo é algo bom, mas eu não preciso dele, não para viver, não como uma necessidade vital para mim. Não preciso mais. Eu não tenho mais esse mestre espiritual na minha vida. Eu sou livre. Se no momento adequado chegar de amar uma pessoa, estar com ela, mas isso não é um mestre espiritual na minha vida. Não preciso mais dessas mesmas coisas do que eu precisava antes.
É isso que ele está dizendo. Você vê como um homem é transformado, não tem passos, estratégias, essas reuniões sem fim que jovens, velhos participam para se livrar de compulsão sexual. Você poderia dizer: eu costumava ser o tipo de pessoa que desmoronava com críticas, porque eu precisava ter sempre a aprovação das pessoas. Eu costumava ser o tipo de pessoa que não conseguia terminar, mas agora eu estou livre para fazer o que é realmente melhor para mim e para essa outra pessoa, porque eu sou outra pessoa. É assim que funciona. Eu tenho outra identidade, ou seja, eu tenho um mestre espiritual agora, que varreu todos os mestres espirituais. Por isso eu mudo, é inevitável que eu mude. É por isso que eu nunca vou perguntar: então agora eu posso pecar? Porque isso é dizer: eu ainda tenho um mestre espiritual do sexo, ou do dinheiro, ou os mestres espirituais que dominavam a vida de Agostinho. Sejamos honestos sobre o fato de que muitas pessoas receberam Cristo e têm essa nova identidade. Eles entendem isso, e mesmo assim, alguém me perguntou: mesmo assim, então por que alguém que realmente possa estar, supostamente, ele estava dizendo, devia ser dele, em Cristo, e não estou mudando como devia? Porque demora tanto tempo, né? Martin Lloyd Jones disse que, numa série falando sobre Romanos 6, ele disse: imagine se um grupo tivesse sido escravizado por um outro grupo, um povo por outro povo, durante séculos e séculos, 500, 600 anos. Então tudo que aquele povo mandava você fazer, você era totalmente subserviente, até que chega um bom rei, promove liberdade, bota juízes, lei, e você não tem mais, você não tem mais que obedecer aquele povo que te escravizou tanto tempo. Mas quando você encontra sozinho aquelas pessoas, você ainda sente medo. Foram séculos, foram muito tempo de obediência, de sujeição, de fazer o que te mandava, e você ainda às vezes se vê absorvidos em quê? Em medos, não é? Raiva, desencorajamento. Esses mestres espirituais dominaram um tempo demais. Você só tem duas possibilidades, como eu disse: ou você não está em Cristo, ou momentaneamente você não sabe quem é um homem livre. Não está apenas na sua mente, não é apenas simbólico a libertação que Cristo trouxe. Realmente aconteceu e ainda é assim, não é? E às vezes é por isso que isso é um processo, isso demora, esse crescimento. E alguém pode dizer: bem, eu sei, mas quer saber, eu já ouvi essa ilustração, porque eu estou aqui 15 anos depois. Por que isso é tão difícil? Eu vou então encerrar com a terceira coisa. Verso 17 diz que vocês eram escravos do pecado, mas graças a Deus, vocês agora obedecem de todo o coração à forma de ensino a que foram confiados. Agora, a forma de ensino é o quê? É a primeira parte de Romanos, que Paulo tinha dado, é o Evangelho. E diz: vocês costumavam ser escravos do pecado, mas o Evangelho incendiou o coração de vocês, e agora vocês obedecem de coração. Não tem nada a ver com a lei. No fim das contas, passar por um pequeno conjunto de passos, com um conselheiro, com um pastor, realmente não é o segredo. Tem pessoas que conversam contigo sobre um pecado, um problema na vida, passa 10 anos, ela vem conversar de novo sobre a mesma coisa. Ela sabe as informações. Então, no início dos tempos, a serpente disse a Adão e Eva: se você se oferecer totalmente a Deus, se você fizer tudo o que Ele diz incondicionalmente, se você obedecer completamente, Ele vai abusar de você, como todos os mestres espirituais abusam, não é? Mas Paulo está dizendo: ofereçam-se a Deus. Há uma parte dos nossos corações, muitas pessoas olhem para o seu coração e dizem: se eu obedecer a Deus aqui sobre esse relacionamento, eu vou ser infeliz. Você está ouvindo a voz da serpente, é o que ela diz. Veja, quando estamos vivendo para uma carreira, ou vivendo para um amor, quando estamos vivendo para essas coisas, não nos sentimos escravizados, sentimos que estamos fazendo o que queremos. Paulo está dizendo: assim são os cristãos, eles obedecem de coração à forma de ensino que lhes foi entregue.
Quando você acha que obedecer a Deus é uma espécie de perder algo, de tal maneira que você diz, se for assim, então pecaremos para que a graça abunde. Você não entendeu, a resposta é o Evangelho. O que Jesus fez tem que inflamar o coração. E recentemente eu estava lendo, há um tempo atrás, eu li sobre um filme, depois eu fiquei de ver, acabei não vendo, mas o filme chama-se Três Estações, né? Ele até concorreu ao Oscar em 2000, um Oscar estrangeiro, que é um filme vietnamita sobre 4 histórias. Uma das histórias é sobre um cara que fica puxando aqueles quixadaço, se não me engano, igual uma pessoa senta lá com umas rodas de bicicleta, ele fica levando, e ele é apaixonado por uma menina, ele se chama Rai, e ele ama uma menina chamada Lan, e ela é uma linda prostituta, e ele é completamente apaixonado por ela, mas ele é insatisfeito. Ela é uma prostituta cara, ele nunca teria dinheiro nem para ficar com ela como uma prostituta, não é? E ela já odeia a sua condição de pobreza, era cara para ele, né? E ela odeia a vida suja, que ela anseia uma vida limpa, bonita, dos lugares que ela ia quando ela estava se prostituindo, os hotéis. Mas só que sempre que acabava, ela tinha que voltar para casa. Ela queria viver aquela vida permanentemente, aquele luxo, aqueles lugares. Mas ela sempre tem que sair, e ela nunca tem permissão de passar a noite naqueles lugares incríveis, só enquanto ela está no programa. E ela só um dia sair do mundo da pobreza e entrar naquele mundo de hotéis luxuosos, no mundo de pessoas que podem viver lá e não ficar lá algumas horas, mas ela está sendo o quê? Brutalizada, ela vive na pobreza. Então o Rai, ele entra numa corrida de bicicleta, de quixadada, aquele treco lá, e ele ganha um prêmio bom, uma boa quantidade de dinheiro para ele, né? Uma corrida disso não dá grande dinheiro, mas para ele era. E ele pega todo aquele dinheiro, todo que ele ganhou na corrida, e mais dinheiro do que ele jamais teve, e adivinha o que ele fez? Ele aparentemente estraga tudo, porque ele aluga um quarto naquele elegante hotel e ele paga a taxa da Lan e diz: eu quero ver você naquele hotel hoje à noite. Pela primeira vez ele tem dinheiro, todo o dinheiro dele. E bem, ele vai conseguir o que o coração dele quer, né? Então todos os espectadores do filme estão esperando uma cena de amor cinematográfica, o sonho da vida dele. E Alan está esperando um programa. E quando ela chega lá, aquele quarto deslumbrante, ele diz: eu não quero fazer sexo com você. Ele diz mais ou menos assim, ele diz: eu paguei um lugar nesse hotel só para você poder ficar aqui sem essas coisas degradantes, só para você poder ficar a noite toda. Eu só quero que você deixe eu sentar e ver você adormecer. Depois eu vou embora. Eu quero que você não tenha que sair 2 horas depois. Eu quero que você passe a noite toda. E ela adormece, e quando ela acorda de manhã, ele não está mais lá, mas algo se encaixa nela, não é? E ela abandona aquela vida, porque ela experimentou pela primeira vez alguém que ousou servir ela, em vez de usar o seu poder para se servir, né, dela. Ela foi mudada no filme, que não é nem cristão, né, pela graça. Agora, Jesus Cristo tinha todo o poder do mundo. Ele olhou para nós, nos vê preso, mestres espirituais que pensamos que iam nos libertar na nossa prostituição. E ele diz, em Filipenses 2 diz: ele se esvaziou e desceu. Marcos 10:44, eu não vim para ser servido. É nesse sentido que ele está dizendo: eu não quero nada, vocês não têm nada para mim.
João 13 diz que ele tirou a roupa exterior e se cingiu como um servo para lavar os pés. O que significa? Ele deixou de lado as infinitudes e imensidões da glória e comprou não com todo o seu dinheiro, mas com a sua vida. O Deus que é imortal, para que você possa deitar no quarto e descansar. Mas esse quarto, na casa do Pai dele, onde há agora uma morada para você, é o único lugar onde o seu coração realmente pode descansar. E Silã foi transformada pelo conhecimento daquele amor altruísta. Imagine quando o Espírito Santo opera uma visão verdadeira de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. E você então tem Ele como seu único mestre espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Obedeceram de coração a forma de doutrina que foi entregue ao Evangelho. Você nunca vai perguntar: podemos pecar porque a graça abunda? Isso te transforma. Você nunca mais vai se entregar a outros mestres. Sua carreira vai continuar tentando te seduzir, igual a amante de Agostinho. Romances, se você cumprir os ditames dela, você vai continuar naquela degradação, mas você foi livre. Thomas Cranmer, alguém que foi queimado na fogueira por causa do Evangelho, ele diz: seu serviço sozinho de Cristo é a liberdade perfeita. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me na doce fim.